Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trilhar dos Itinerários Formativos, um quadro do podcast do Instituto Reúna que procura, em 4 episódios, discutir e debater assuntos sobre ensino médio e os itinerários formativos. Eu sou Priscila Oliveira, gerente de desenvolvimento e inovação, e este é o nosso primeiro episódio. Tenho comigo a Kátia Smolli, diretora executiva do Instituto Reúna, que vai nos ajudar a entender melhor o contexto do ensino médio brasileiro, com históricos de seus principais desafios. Kátia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você. Obrigada, Priscila. O prazer é meu. Falar sobre educação básica e, em especial, sobre ensino médio é sempre muito importante. Eu espero colaborar. Bom, para começar essa conversa tão importante, eu queria que você nos ajudasse a entender e lembrar. Como era o ensino médio no país? Quais eram as suas principais características antes das mudanças atuais? Priscila, antes das mudanças atuais, o nosso ensino médio tinha algumas características que são muito peculiares e, de modo geral, muito específicas do nosso país. Uma dessas características era o número pequeno de horas, 2.400 horas para o tempo parcial, o que muitas vezes fazia com que as escolas no país, especialmente as escolas públicas, não tivessem nem um período de 5 horas, né? Menos de 5 horas de ensino médio no tempo regular de UNO. Uma outra coisa é que o ensino médio valorizava pouco a formação integral dos estudantes. Era uma formação de caminho único, então a escolha dos estudantes não era alguma coisa muito lembrada. Havia uma dicotomia muito forte que foi sendo questionada aos poucos de a formação para as competências do trabalho ou a formação para a universidade, então como se trabalho e universidade e vida não fossem coisas correlacionadas. De modo geral, a formação tinha uma visão muito centrada no conhecimento específico. Veja, conhecimento é sempre bom e conhecimento é poderoso. Nós precisamos que os nossos alunos tenham conhecimentos de história, geografia, filosofia, física, enfim, todas as áreas do conhecimento, arte, educação física, isso faz parte do desenvolvimento deles, mas o foco não era o desenvolvimento integral, o desenvolvimento da pessoa para além dos aspectos cognitivos e da ciência, não era tão valorizado assim de modo geral. Outra coisa que eu acho que eu acrescentaria muito, como muito especial, é o fato do nosso ensino médio anterior não ter como orientador uma base nacional comum curricular, né? O país não tinha uma base nacional comum curricular antes de 2018, embora ela estivesse prevista na Constituição Federal e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, não havia essa base, e isso dificultava em muitos aspectos a formação dos nossos estudantes, inclusive a permanência deles na escola. Kátia, na sua resposta, você relembrou algumas das características do ensino médio no nosso país antes das mudanças na legislação atual. A carga horária, a impossibilidade de escolher caminhos diferentes no ensino médio, uma separação mais rígida das competências, um foco no trabalho ou no ingresso no ensino superior, pouco foco na educação integral dos estudantes e a ausência de uma base comum que organizasse as aprendizagens. Considerando esse cenário, quais foram os desafios que mais evidenciaram as necessidades de mudanças? Priscila, o ensino médio brasileiro, ele ainda tem muitos desafios, mas ao longo dos estudos para fazer as mudanças atuais, alguns deles foram muito evidenciados. O primeiro é a baixa taxa de conclusão. Muitos estudantes entravam no ensino médio e ainda entram, mas eles não concluem essa etapa. Ou eles saem porque eles vão trabalhar, ou eles saem porque eles são reprovados. Nós tínhamos uma taxa ali antes da pandemia de aproximadamente 25% na etapa do ensino médio que não concluíam o ensino médio. É uma taxa alta, veja
As pessoas costumam dizer que nós temos no Brasil 23% de nem, que nem estudam e nem trabalham. Eu costumo dizer que não é isso. São os 100, sem oportunidade de uma escola adequada e sem oportunidade de trabalho, justamente por uma escolaridade não finalizada. Então, nós temos no Brasil um déficit de conclusão dos estudantes até o nono ano, na idade adequada, muito alto. Hoje, os nossos estudantes terminam o nono ano, em média, com 2 anos de defasagem da idade em que eles deviam terminar. Eles deviam terminar aos 14 e estão terminando aos 16. Isso já faz com que a entrada no ensino médio ela seja um problema, porque eles entram mais tarde no ensino médio. E eles entram e não concluem. A taxa de reprovação dos estudantes na primeira série do ensino médio é alta, ela cai um pouco no segundo, na segunda série do ensino médio, afinal de contas, porque já teve uma exclusão muito grande, mas ainda é da ordem de 8% a taxa de não conclusão dos estudantes que sobrevivem até a terceira série do ensino médio. Então, veja que o desinteresse por continuar no ensino médio, os índices altos de evasão e reprovação, esse ensino médio que não conversa ou não dialogava com a formação para as competências do trabalho, sendo que as pesquisas mostram que os jovens muitas vezes abandonam porque eles querem buscar uma perspectiva profissional. Tudo isso foi se somando para que o modelo de entrada única, sem articulação com os projetos de vida dos estudantes, sem opção de escolha, porque todos tinham que entrar pela mesma porta e sair pela mesma porta em se tratando de escolhas, foi dificultando para os jovens a qualidade necessária que eles precisam ter para essa etapa da vida escolar deles, né? Então, esse ensino médio ele foi somando fracassos. Nós costumamos dizer que muitas vezes nós queríamos que o Brasil produzisse casos de sucesso que se espalhassem, como nós já temos hoje na alfabetização. Para o ensino médio, isso não era uma realidade. Essa somatória de não conclusão, de falta de perspectiva para o projeto de vida, a impossibilidade de fazer escolhas pessoais ao longo dessa trajetória, essa formação que olhava muito somente para os aspectos cognitivos, ela foi criando um desinteresse e um desafio gigante para a etapa. E aí uma coisa vai acontecendo, eu acho que é interessante nós trazermos essa construção até para pensarmos no futuro, porque outros modelos vão surgindo no país e esses outros modelos com maior tempo de escolaridade, que aliam a experiência profissional, eles vão se mostrando mais adequados em alguns estados e alguns territórios brasileiros. E tudo isso vai culminar, então, numa perspectiva de dizer: olha, não dá mais para esse ensino médio continuar expulsando os jovens que deviam estar na escola. Não dá para nós dizermos que e naturalizarmos que 23% dos estudantes nem vão para o mercado de trabalho, nem vão para a escola e estão em algum lugar que a gente não sabe. Nós estamos perdendo uma geração importante no fim do nosso bônus demográfico. E aí, o estudo desses fatores vai se alinhando, né, para que a gente tenha uma mudança significativa na proposta da arquitetura do ensino médio. Você destacou alguns desafios do ensino médio que as mudanças na legislação procuraram endereçar: a baixa taxa de conclusão, a alta taxa de aprovação por conta de defasagens de aprendizagem acumuladas do ensino fundamental, a baixa conexão com o mundo do trabalho, que é uma demanda dos jovens, com base nas pesquisas que você mencionou, e a impossibilidade de conectar a trajetória escolar com as expectativas futuras desses jovens. Em 2024, foi aprovada uma nova lei que alterou a de 2017 e levou à criação de novas diretrizes, ou seja, tivemos algumas mudanças recentes. Quais são as características desse novo formato proposto? Priscila, essa pergunta ela é muito relevante
por duas razões, né? Primeiro, nós ficamos com a impressão de que as mudanças no ensino médio começam a ser discutidas ou são feitas do dia para a noite em 2017, o que não é verdade, e também pode parecer que a mudança de 2024 ela faz ou ela desmancha tudo que foi feito em 2017, o que também não aconteceu. Então, acho que pensar a respeito disso é bem importante. Desde 2007, talvez um pouquinho antes, já se sabia das coisas que eu te falei na pergunta anterior, né? Do fracasso que vinha sendo esse modelo, e aí uma união de esforços entre os secretários estaduais e distrital de educação, as pessoas da academia, estudos feitos por organismos internacionais que estudavam por que que os nossos jovens ficavam tão fora da escola e por que que nós estávamos perdendo uma juventude inteira que podia ser aproveitada, né, para o país evoluir, por que que eles estavam fora da escola ou não fora do mercado de trabalho. Vão se estudando outros modelos que acontecem fora do Brasil, começam os movimentos para estender a escola, o tempo da escola de modo geral, e principalmente ali no ensino médio, fazendo com que os estudantes fiquem mais tempo na escola, com escolas de tempo integral. Então, todos esses fatores, durante 10 anos, eles vão sendo estudados e vão sendo refletidos para se pensar o seguinte: que mudanças curriculares nós deveríamos fazer para esta etapa específica da escola básica? E esses movimentos, eles mostram que há uma tendência que faz com que o jovem se fidelize mais à escola, que faz com que a escola seja mais atraente para o jovem. Os próprios jovens são escutados em muitas perguntas ou são ouvidos, por exemplo, nos encontros da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e esse movimento vai mostrando o seguinte: tem algumas características que poderiam trazer maior sucesso para essa etapa escolar. E essas características, elas vão moldando ao longo de 10 anos a perspectiva da arquitetura curricular do ensino médio. Essa primeira materialização mais formal, que altera a Lei de Diretrizes e Bases, ela vai acontecer em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Essa discussão se intensifica nas redes, nos sistemas escolares, que são aqueles compostos pelas redes de educação pública, privada e os conselhos estaduais e distrital de educação, e ela vai se aprimorar num movimento grande de rediscussão envolvendo uma parcela muito significativa da população escolar e acadêmica, e ela culmina, então, nas novas diretrizes que foram trazidas pelo Conselho Nacional de Educação a partir da Lei de 2024. Basicamente, essas características, elas incorporam, primeiro, mais tempo na escola. Não só a escola passa minimamente de 2.400 horas para 3.000 horas, como tem um incentivo muito grande para os estados e municípios, inclusive do próprio governo federal, para que as escolas sejam de tempo integral. Porque mais tempo na escola significa mais tempo para você se formar, mais tempo para você se desenvolver. Outra mudança muito significativa é a Base Nacional Comum Curricular, porque a Base Nacional Comum Curricular, ela traz os direitos de aprendizagem que precisam ser garantidos nos currículos locais, nos currículos estaduais, no currículo, nos projetos pedagógicos que as escolas vão desenvolver. O advento da Base Nacional Comum Curricular vai trazer, pela primeira vez, uma descrição daquilo que essencialmente precisa ser aprendido durante a escola como um todo, especialmente no ensino médio. Essa base traz uma outra perspectiva que vale a pena destacar: o desenvolvimento integral. Você tem que se desenvolver tendo o conhecimento de cada uma das áreas do conhecimento,
aquilo que é específico, sabendo aquilo que é específico de cada disciplina, que a gente também chama de componente curricular, mas também você precisa desenvolver habilidades e competências. Isso vai derivar numa perspectiva que a gente espera que chegue lá na escola, que é uma escola com metodologias ativas, com avaliação formativa. Essa perspectiva se desdobra para a formação dos professores, para a proposta dos materiais didáticos, para a própria avaliação que é feita da aprendizagem, mas que também é feita pelos sistemas nas avaliações subnacionais ou nas avaliações como o SAEB, por exemplo. Uma outra característica é que essas 3.000 horas ou tempo integral, eles têm uma parte que é da formação geral básica, que são 2.400 horas, que foi um objeto muito importante de discussão, mas que hoje são 2.400 horas, e uma parte que é da escolha dos estudantes, que é uma parte que nós chamamos da parte flexível da escolha, que está muito voltada ao desenvolvimento integral dos estudantes, mas também ao projeto de vida que eles têm, considerando os interesses que eles vão desenvolver, que nós chamamos de itinerários formativos, que podem ser de 4 áreas do conhecimento, que são linguagens e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, e também ciências humanas, sociais e as suas tecnologias. Essa perspectiva ainda é somada a uma outra muito importante: se não separar a vida escolar do futuro, seja o futuro que passa pela universidade, necessariamente na escolha do estudante, mas também uma formação para a vida. E a vida tem relação com o trabalho. A Base Nacional Comum Curricular e a perspectiva das alterações na Lei de Diretrizes e Bases, tanto em 2017 quanto em 2024, elas dizem da importância de você ainda ter uma possibilidade de um quinto itinerário para fazer a formação técnica profissional concomitante ali junto, integrada com o ensino médio, mais especificamente como uma visão transversal da formação do estudante, porque ele está ali a um pé da vida que segue para além da escola básica e, portanto, ele precisa desenvolver as competências profissionais no sentido dessa visão ampla que o desenvolvimento integral previsto nas 10 competências gerais e nas competências específicas de área da base trazem. Acho que um outro aspecto que eu gostaria de trazer diz respeito a esta perspectiva de mais tempo na escola, porque mais tempo na escola significa que esta escola de ensino médio, ela também tem que ajudar o estudante a ver os seus horizontes. A gente discute muito se isso vai chamar projeto de vida ou o que vai chamar, mas o fato é que a perspectiva é que você tem que ter um projeto para quando terminar a sua escola. Como é que você vai adentrar a universidade? Como é que a escola vai te propiciar essa perspectiva? Como é que você olha para os horizontes profissionais que o mundo te abre depois do ensino médio? Essa ideia de como é que você traça essa perspectiva de tal forma que, assim, a escola termina, o que eu vou fazer agora? Para que isso seja superado nessa transição importante, que é a transição da vida escolar para o mundo fora da escola básica, também é uma perspectiva que está alinhada com essas mudanças que foram previstas. Eu destacaria muito isso. A perspectiva da base, Priscila, ela traz um outro ponto que a gente pensa com cuidado, que justamente diz respeito à integração curricular. Essa integração curricular, ela tanto pode ser feita porque nós vamos desenvolver coisas em conjunto na perspectiva dos diferentes componentes curriculares e das áreas de conhecimento. Então, vamos trabalhar, por exemplo, dentro de ciências humanas, uma integração entre história, geografia, filosofia, sociologia, ou até interáreas. E no interáreas não são só as integrações temáticas, mas essa ideia de que nós estamos em todas as áreas do conhecimento, integrando para desenvolver um aluno por inteiro.
e por isso a importância das competências e da forma da condução das aulas pelos professores, enfim, essa perspectiva da integração curricular. E a outra coisa que acho que merece destaque é justamente a transição entre o nono ano e a primeira série do ensino médio ser muito cuidada, considerando que desde a primeira série nós vamos ajudar a formar uma geração que sabe escolher, que sabe analisar o seu futuro. Portanto, é uma escola que muda daquela escola de entrada única e saída igual para todo mundo, e que muitas vezes deixava muita gente de fora, para uma outra escola onde todos têm que ter um conhecimento da formação geral básica, um desenvolvimento comum, mas eu posso ali escolher itinerários que a rede me ofereça, que a escola me ofereça, para me aprofundar em aspectos que têm relação com a minha vida futura. Se eu quero saber mais matemática, que se eu quero saber mais de ciências da natureza, se eu quero ir para a formação técnica profissional, como é que nós vamos, como é que essa escola vai ajudar a fazer essa escolha nesta flexibilidade que se abre. Isso, ao mesmo tempo, é um desafio, porque mudar essa mentalidade de escola única para a escola da escolha exige uma série de passos que nós temos que dar, mas essas seriam, na síntese, as mudanças que eu destacaria nesse novo formato do ensino médio. Chegando agora à nossa última pergunta, nós gostaríamos de saber o que está por vir. Enquanto você falava, Kátia, eu fiquei refletindo sobre os desafios dos técnicos de secretaria e dos atores escolares para compreender o que foi proposto e entender como operacionalizar essas mudanças na prática. Quais são os próximos passos para a implementação? Priscila, de novo, uma ótima pergunta, porque uma implementação de política pública, ela sempre é muito exigente. E, na minha opinião, nós não podemos imaginar que ela seja feita só pelos professores lá na escola. De fato, tem um conjunto de pessoas, de atores, que precisam apoiar até que essas mudanças cheguem lá. Tem uma parte positiva que é justamente o fato de nós não estarmos começando do zero. Desde 2020, as redes vinham pensando, reorganizando seus currículos, fazendo seus itinerários formativos. Portanto, muitas coisas já vinham sendo feitas, sejam nas escolas públicas, sejam nas escolas privadas, e essa experiência certamente será extremamente útil para o que virá depois. Há um calendário. Quando o Conselho Nacional de Educação atualizou as diretrizes em 2024 e publicou, o Conselho traz uma série de recomendações para que os estados, os conselhos estaduais e distrital de educação façam as primeiras adequações. Por que é importante destacar isso, Priscila? Porque as escolas não saem mudando só porque as diretrizes mudaram. As diretrizes nacionais, elas vão chegar para os conselhos estaduais e para o Conselho Distrital de Educação, junto com as secretarias de educação, que farão as reorganizações das normas locais. Você precisa dizer assim, tá bom, o Conselho traz essa diretriz e nós vamos trazer e reinterpretar isso aqui à luz do território estadual ou do Distrito Federal, para que as escolas possam também se organizar os projetos pedagógicos, as suas matrizes curriculares, as próprias secretarias reorganizam suas matrizes curriculares para dizer, olha, vai de 1.800 horas para 2.400 horas, como é que nós vamos distribuir os componentes curriculares nessa organização, os itinerários formativos antes tinham 1.200, agora eles vêm para 600 horas, o que vai ser feito nesses itinerários formativos nas 600 horas que vão acontecer, como é que fica a educação profissional e técnica na medida em que ela tem uma diferença pequena ali, porque para você ter formação técnica profissional, existe uma regulamentação própria. E essa formação técnica e profissional, ela minimamente precisa ser feita em 900 horas e ela vai até 1.200 horas, a depender do curso da formação técnica que a rede ou a escola forem ofertar.
Então, tudo isso os conselhos estaduais e distrital precisam organizar, ajudando o que a gente chama de sistema, que é justamente o conselho com as redes públicas e privadas para funcionarem, e isso começou a ser feito em 2024, mas a implementação, segundo o Conselho Nacional de Educação, ela vai ser feita progressivamente. 2025 na primeira série, 2026 na segunda série, 2027 finaliza essa transição. As redes que quiseram e foram autorizadas pelos conselhos, elas já puderam fazer a transição toda. Existem conselhos estaduais que permitem que você mude o currículo enquanto o aluno está cursando aquele período do ensino médio. Outros conselhos não permitem isso e então vão seguir essa implementação par e passo, né? 2025, 2026, 2027. E isto já significou que em muitas redes públicas e privadas, as alterações da primeira etapa dos projetos pedagógicos já foi feita e ela vai continuar sendo ajustada para a oferta dos itinerários e também da reorganização das matrizes curriculares. As redes precisam fazer um ajuste entre as escolas de tempo parcial, que são as escolas de 3.000 horas, isso não mudou, esse ajuste já tinha sido feito, mas tem uma mudança para o ensino médio de tempo integral, porque muitas vezes, nesta mudança do itinerário formativo, das 1.200 horas para 600 horas, talvez tenha que se rever as eletivas, os componentes seletivos que algumas redes ofertavam. Já no tempo integral, os componentes seletivos podem continuar. Então, tudo isso é preciso acompanhar as deliberações, as regulamentações que os conselhos estão fazendo junto com as transições curriculares e de rede. Não muda a Base Nacional Comum Curricular, porque a base vale para as 2.400 horas, ela já é suficiente para isso, então não tem uma adequação. E nós ainda temos coisas para se fazer que não estão feitas. Por exemplo, nesse momento, o Conselho Nacional de Educação, junto com o Ministério da Educação e o Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, mais o Conselho Nacional de Secretários de Educação, olham para o que se chama de uma diretriz ou um parâmetro, ainda está se definindo isso, justamente para a construção dos itinerários, porque os itinerários formativos, eles foram a parte mais desafiadora da flexibilização que aconteceu a partir de 2017 e que se reforça em 2024, porque ele tem escolha, porque nós não estávamos acostumados a ter escolha, porque o desenho dos itinerários não tinha uma base, como é a Base Nacional Comum Curricular. Então, muitas dúvidas apareceram aí, e neste rearranjo, nesta readequação feita em 2024, se colocou como uma meta que, então, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação fizessem orientações específicas para a construção desses itinerários. A Kátia mencionou na fala dela que seriam estabelecidos os parâmetros. É importante indicar que, no dia 12 de maio de 2025, houve a publicação da Resolução CNE-SEB número 4, que instituiu os parâmetros nacionais para a oferta dos itinerários formativos de aprofundamento. Uma coisa que é importante destacar é que os estados brasileiros, junto com seus conselhos, assim como o Distrito Federal e o seu conselho, eles sempre têm autonomia para fazer ajustes a partir do que sai nas resoluções do Conselho Nacional. No entanto, as diretrizes, elas precisam ser seguidas naquilo que é essencial do número de horas, da oferta dos componentes curriculares, da oferta dos itinerários formativos. Isso tudo já está definido nas diretrizes, mas tem um caminho, inclusive, para a gente entender como é que vai ficar o Exame Nacional do Ensino Médio, porque a lei que saiu, ela teve um veto do presidente da República, que precisa ficar claro, o veto não foi
para que o Enem não possa avaliar itinerários formativos. O veto foi para que isto fosse obrigatório a partir de 2027. No entanto, a lei anterior dizia que os itinerários formativos precisavam ser incluídos nos 2 dias do Enem, e isso não foi revogado. Então, nós estamos esperando o posicionamento do Conselho Nacional de Educação a esse respeito, da inclusão dos itinerários formativos no Enem e dos próximos passos do Exame Nacional do Ensino Médio. Uma coisa é fato, ele continua avaliando o que está previsto na Base Nacional Comum Curricular por áreas de conhecimento, isso já era uma tendência, mas, enfim, tem muitas coisas para se fazer. Outra coisa que eu destacaria, eu tinha dito lá atrás que nós não podíamos imaginar que essa implementação seja uma implementação para os professores, nem somente para as escolas. Então, o que nós estamos esperando é um grande esforço nacional, coordenado pelo Ministério da Educação, junto com o Conselho de Secretários e Secretárias de Educação dos estados e do Distrito Federal, para ter um plano de como é que implementa a formação dos professores, o ajuste no material didático, que já está sendo feito para o próximo PNLD do ensino médio, e, claro, todo o processo de monitoramento e acompanhamento para que essa implementação seja um sucesso. Não dá mais para esperar e nem para ser amador nessa implementação, é preciso muita seriedade nesse processo, e aí me deixa feliz o podcast do Instituto Reúna e a Trilhares, porque justamente é a nossa colaboração para esse processo de implementação, que é desafiador, mas que é muito potente. Então, estar aqui falando sobre isso me deixa feliz nessa potência que é, inclusive, a nossa plataforma do Trilhares. E assim, chegamos ao fim do episódio de hoje, com uma mensagem essencial sobre a coordenação nacional, que deve guiar a implementação e garantir que gestores, professores e demais atores tenham o apoio necessário para o sucesso na aprendizagem dos estudantes. Kátia, muito obrigada pela presença e pela colaboração nesta nova temporada do podcast. Eu que agradeço, Priscila, sucesso no podcast e contem sempre comigo quando precisar. O ensino médio, de fato, merece cuidado. Esperamos que tenham gostado. Compartilhem suas impressões e comentários conosco e até o próximo episódio. E não esqueçam de seguir o podcast do Reúna nos principais tocadores de podcast. Esse podcast contou com o apoio de muita gente, por isso vale mencionar todo mundo. Parceiros do projeto Trilhares, B3 Social, Fundação Telefônica Vivo, iFood, Instituto Natura e Instituto Sonho Grande. Realização: Instituto Reúna. Direção Executiva: Kátia Stouco Smolli. Gerência de Inovação e Desenvolvimento: Priscila Santos de Oliveira. Gerenciamento do projeto: Ariane Moreno da Silva Reis, Fernanda Cândido Gomes, Isabela Fernanda Félix, J. Maranho e Stephanie Lopes Fernandes. Comunicação: Ana Adese Dirix, Marcos Vinícius Abreu de Moraes e Vinícius Pinto. Roteiro inicial: Ricardo Curaoka Martins. Gravação e tratamento: InStore.